Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e e senta aqui com a gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Oi, gente! E aí, meu povo, voltamos. Mais um Senta Aqui, né? Mais um episódio. E hoje eu tô me sentindo muito chique porque é o primeiro episódio gravado na minha nova casa. Ela Eu tô tá me sentindo chiquérrima. adorável. Eu tô Ela me está sentindo chiquérrima. adorável. Eu vou fazer uma pequena descrição de que o meu cabelo está levemente molhado porque eu estava na piscina. Porque Antes de a vir casa gravar. nova tem piscina, Tem amores. piscina. Então, assim, Você está muito sustentando o desconforto de estar bem, amiga. eu estou sustentando o desconforto de estar bem e, inclusive, sustentando o tópico que a gente vai falar aqui hoje. Fala aí, amiga, qual é? Olha, a gente estava aqui discutindo no off. Eu vou até contar aqui para os nossos queridos sentadinhos que a gente estava rindo aqui que a gente ia falar sobre algo que a gente não tem. Primeiro, a gente já desistiu, Bolão, tá? quem adivinha? Quem adivinha? Chutem coisas. Se Hugo ou Alan, que são os respectivos bofs, estiverem ouvindo, eles sabem, eles acham que é paciência. Mas além de paciência, tem mais uma coisa que a gente também não tem, que é o quê? Maturidade. Maturidade. Então, a gente ia falar disso, mas aí como a gente entendeu que era contraditório demais, um pouco além da conta, A gente fez resolveu uma falar torção. de um A gente deu uma torcidinha no tema. outro negocinho. É. Um medinho de ser grande. Não Eu é, acho que amiga? esse assunto ele estava aí já no ar há muito tempo e a gente chegou na conclusão de que a gente não quer falar especificamente de maturidade, que é uma coisa que nos falta um pouco, mas a gente quer falar sobre o processo de amadurecimento, um processo de crescimento, esse lugar de aquilo que a gente já falou do limbo, né? De estar nesse limbo entre aonde a gente tá e aonde a gente tá quase lá. E aí, inclusive, essa última semana a Morena postou um texto falando sobre a temida carta da Torre que saiu na leitura do ano de Morena. E que foi muito chocante, inclusive, quando eu li, eu lembrei, porque quando você fez a leitura, eu estava na sua casa, né, no ano passado. E aí você sentou no sofá com o olho deste tamanho, falando que a carta do ano era a carta da Torre. Ai, momentos. E assim, pra quem não entende de tarô, gente, a carta da torre é uma das, entre aspas, porque eu não acredito nisso, mas é uma das piores cartas do baralho, pra quem não Ela é entende. assustadora, ela é impactante. É uma carta em que a torre é uma torre com uma coroa em cima. Ela está ruindo e tem duas pessoas se jogando dessa torre. Então, um raio atingindo a coroa, tá caindo, tá tudo se quebrando, tudo sendo destruído. Tiro, porrada e bomba. Exato. É tipo, vou fazer uma piada horrorosa, talvez serei cancelada. O World Trade Center é uma coisa meio atentado terrorista, apocalipse, é uma carta meio assim. Celso E é uma Portiolli. isso aí. É uma carta que fala um pouco de destruição, um pouco, né? Eu fui muito generosa Amiga, agora. você tentou, né? É uma carta que Mas fala eu da acho que é destruição isso. arquetípica, entendeu? A diva, ela não vem pra, tipo assim, entregar pouco. Ela entrega vem e ela total. vem com força. Inclusive, eu acho que eu tava pensando nisso esse dia, vou jogar aí no ar, que a gente podia muito fazer um apoia-se, e nesse apoia-se a gente fazer umas pílulas de espiritualidade completamente assim, em aberto, porque a gente brinca com muitas fontes, e eu acho ótimo. Eu acho, A assim, Karina dando ideias aqui. excelente. Vamos ver, vamos ver. Ao vivo, vou Vamos jogar aí. ver. Os comentários do Spotify estão abertos. Se Me vocês digam, quiserem, vocês respondam. sentadinhas. Pensem, porque assim, eu no momento não tenho religião nenhuma. Morena do candomblé. Morena faz leituras de tarô. Eu adoro leituras de tarô. Eu já fui crente, então eu tenho essa bagagem. E aí a gente pode conversar de astrologia, de espiritualidade, de várias coisas bem garotas. Eu acho que seria tudo. É isso. Eu Joguei aí curto a no ideia. ar.
Mas a gente Joguei tem que no saber ar. se vocês querem também. Aí, se vocês É, quiserem, vocês falam pra gente, tá? vamos pensar aí na possibilidade. Mas a carta da torre, eu acho que ela faz muito sentido porque ela vem exatamente no momento em que todas as grandes coisas que aconteceram esse ano começaram a acontecer, né? Que começou lá atrás, em tipo agosto de 2024. E aí eu acho que tem esse ponto de que, beleza, teve isso, Morena teve essa leitura, depois a Morena fez a minha leitura do ano de 2025, que também foi assim, Eu não lembro disso, amiga. chocante. Você não lembra de uma palavra, eu acho incrível. Eu não lembro. Mas muitas coisas, inclusive, Parece que foi uma aconteceram. entidade que fez. Não foi, tá, Ah, gente? Eu não jogo tarô com entidade. Mas assim, eu não lembro de uma letra do que eu falo. cara, é muito bom. Não, tipo assim, uma semana depois eu falando, amiga, aquele negócio que você falou, ela, eu? E eu falei isso. Inclusive, minha carta do ano era o 4 de paus. Amiga, não lembro. Não Nem lembro. adianta Mas você me perguntar. tá na minha, Tá anotado. minha tela de bloqueio. Mas é aquela carta que tem o casal e aí tem o É o castelo lá 4 de atrás, muito paus, bonito, é a 4 de paus. E aí o que houve agora nesse final do ano? Eu e o Alan nos mudando para nossa casita. Muito Que tem tudo a felizes, ver, levantando muito seus buquês felizes, e muito felizes. alegres demais. E era o que tinha tudo a ver com a carta. E aí eu acho que uma coisa que a gente falou, acho que foi no último episódio também, que foi sobre a gente definir que o podcast seria também esse lugar onde a gente ia fazer as coisas de uma forma muito sustentável, que a gente ia fazer esse trabalho aqui de uma forma prazerosa e sem ser sacrificante. Eu acho que isso tudo veio muito na direção de um ano em que a gente fez muitas escolhas nas nossas vidas pessoais, tanto eu quanto Morena. E escolhas muito difíceis, e eu acho que é disso que a gente quer falar, sobre sustentar esse lugar de fazer escolhas que são importantes para o nosso crescimento, que fazem transformações muito miudinhas, que às vezes não vão ser perceptíveis para quem está de fora, mas que revolucionam tudo dentro da gente e a forma como a gente encara a vida. E aí eu acho que tem a ver com as escolhas que a gente fez diante do podcast, com as escolhas que a gente foi tomando esse ano nas nossas vidas pessoais e profissionais. E tem tudo a ver com esse momento do limbo, da gente entender, que é uma coisa que a Morena falou no texto que ela falou sobre a Carta da Torre, que a vida que a gente estava vivendo já não fazia mais sentido, não estava boa, não estava vantajosa, não estava, não tinha um tesão ali de viver, tinha uma coisa que não estava boa, mas a Tem uma gente estava estagnação, estagnado. né? A gente Isso, fica a gente estava estagnado, preso. estagnado. E é um lugar de que você, que é o que eu falei também no episódio anterior, que tá tudo um caos, é aquele lugar que tá cheio de lixo, cheio de tralha, mas você tá muito confortável porque você sabe onde tá cada coisinha Você já tá ali há fora muito do tempo. lugar, você já tá ali há muito tempo, exato. E aí, o movimento de você começar a limpar a bagunça, a varrer, a jogar fora, a destralhar, é um movimento que é muito Dói. bom, mas é muito difícil, porque você não quer jogar fora a cartinha que você recebeu lá em 1900 e bolinha de uma pessoa que hoje você odeia. E que dizia que você é uma escrota. Sei lá. E eu tô dizendo de um lugar muito específico, porque foram coisas que eu vivi no meu processo de mudança que eu tive que jogar fora muitas coisas. Inclusive, um lugar muito específico que eu tinha aqueles colarzinhos, não sei se você já teve, amiga, que era um colarzinho best friend. E aí metade do coraçãozinho fica com você, a outra metade com a outra pessoa. E eu tinha um desses com uma pessoa horrorosa que passou pela minha vida, e eu Você guardava continuava esse guardando troço. essa merda. E aí quando eu tirei Era um lá Horcrux, as né? Pra quem gosta de tralhas... Harry Potter sabe que era Não sei o que é, amiga. talismã maligno. É uma coisa que Ah, com contém uma certeza. energia Horroroso. mortífera, entendeu? E aí, quando eu tirei do meio das tralhas e eu mostrei pro Alan e eu falei de quem tinha a outra metade, o Alan falou: joga isso fora. Agora! Joga isso no lixo! Pelo amor de Deus. Aí joguei no lixo. Mas é isso, é esse movimento, porque no fim das contas, o processo de amadurecimento é fazer uma caralhada de escolhas muito dolorosas
e que são dolorosas justamente porque vão fazer bem pra gente. Eu acho que tem uma coisa também, amiga, de uma ilusão que se cria, né? Eu acho que muito também por conta da forma como as interações sociais elas acontecem no âmbito virtual, que é a ideia de que tudo que é bom para você é muito gostoso, é muito maravilhoso, é tudo incrível. Total. Quando na E vai verdade, virar um assim, postzinho em tom pastel no Instagram, não é. inspiracional, inspiracional. Eu, inclusive, é engraçado isso, porque teve uma pessoa um tempo atrás que veio falar pra mim: Nossa, eu me identifico muito com as coisas que você escreve, porque você fala, tipo, da catapora, assim, sabe? A espinha que a pessoa Da passa o pereba. corretivo é a pereba. Isso me lembra, inclusive, uma fala do Alexandre Coimbra Amaral, que um querido, um amor de ser humano. Eu mediei uma mesa com ele, com a Jenny Nunes, no evento aqui no Rio, no Live Mundi, que é o evento que eu trabalho, né, que eu faço comunicação, fiz curadoria, fiz um zilhão de coisas. E nessa mesa ele fala que a coisa mais importante nas relações, né, para criar intimidade, é ser capaz de falar das perebas, né? Ele usa até aquela analogia daquela música que só a bailarina que não tem, a bailarina que não tem nada, que não tem pereba, não tem mancha, não tem tristeza. E aí todo mundo quer ser bailarina, né? Então ninguém quer falar, olha minha pereba. E aí, assim, Total. o Senta Aqui é um grande. É, Vamos um, falar das é perebas. uma grande sala de perebentos. Poderia ser a sala de espera de um dermatologista. Nossa, que Só horror. tem perebas, queridas. E estamos aqui rindo, né? Das perebas que a Ai, gente é isso que está a gente carregando. faz. Eu, É inclusive, sobre. lembrei, a gente falando isso agora, tem um texto que eu escrevi, eu acho que foi em 2021, alguma coisa assim, que é um texto que ficou muito na minha cabeça nesse processo de mudança para casita, como estou chamando meu novo lar, porque eu escrevi ele quando eu estava prestes a me mudar do bairro onde eu morei a minha vida inteira. Eu já falei um pouco aqui várias vezes sobre o processo, tipo assim, de ter nascido e crescido naquele bairro, que era um bairro muito periférico, que tinha várias problemáticas e que eu sempre odiei morar, que o sonho da minha vida era crescer e me mudar de lá. E inclusive eu tinha uma imagem mental muito forte, porque tinha lá todo mundo se conhecia, né? Meu avô, meio que minha mãe, meus tios, eles foram para lá muito novos e cresceram lá, então cresceram junto com os vizinhos, e aí eu cresci junto com os filhos dessa galera e vai criando aquela coisa, né, de vizinhança. Só que era um bairro muito ruim em termos de segurança, de lazer, de Estrutura, de direitos tudo. básicos. Sim. É, e aí era muito ruim. E aí tinham algumas pessoas que eu via, tipo, eu era criança, essas pessoas eram adolescentes, e aí eu acompanhava elas, sei lá, se casando e tal, e mudando do bairro. E aí elas iam eventualmente ao bairro para algum evento de família, tipo um aniversário de uma criança, um aniversário de um idoso, um troço. E aí elas chegavam com seu carrinho e desciam, ficavam no evento, depois elas entravam no carrinho delas e iam embora. E aí eu achava isso o maior luxo de todos, de todos. Eu achava assim, muito luxuoso. E aí, recentemente, uns meses atrás, foi o casamento da minha prima. E aí a gente foi deixar a minha tia em casa e ela mora lá, né, nesse lote que era a casa do meu avô, onde eu cresci. E aí a gente pegou os meus primos e levou lá pra casa antiga e tal, e ficou com eles lá uns dias. E depois a gente foi, eu e o Alan, no nosso carrinho, levamos as crianças, deixamos as crianças e fomos embora pra nossa casa. E aí você viu o que você E estava aí eu fazendo. vi a imagem mental, amiga. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que Esse era o luxo. ápice, né? Esse era o É o ápice da auge, eu vitória. atingi o meu auge. A minha criança estava muito feliz. Só que pra eu sair lá do bairro, foi um inferno na minha cabeça. Foi muito assustador. E aí, tipo, quando a gente estava para se mudar para essa casa antiga, que era para um bairro melhor do que esse bairro e tal, que era para uma casa grande, um lugar muito, muito legal, eu vivi esse luto imenso, porque aí eu fiquei muito assustada, porque eu pensei, porra, tipo assim, pra onde que eu vou correr se der alguma coisa errada? Porque lá, nesse bairro que eu cresci, qualquer lugar que eu entrasse,
as pessoas sabiam que eu era a neta do Tatá, a menina da Marcela, e eu poderia, tipo assim, arrumar ajuda para qualquer coisa. Eu sabia onde estava tudo, eu sabia onde era o supermercado, a padaria, a sorveteria, a escola onde eu estudei, estava tudo ali. E foi um grande processo. E aí eu escrevi esse texto. E aí nesse texto eu falo justamente de perebas, amiga. E aí eu achei ele aqui pra gente poder conversar sobre. Ele começa assim: tem um lado da mudança que é muito bonito de se ver, que é coragem, voo e aventura, que é foto bonita de chave na mão dentro do avião, escalando a montanha ou comemorando qualquer outra conquista. Mas tem um lado que ninguém vê, que é o medo e a vontade, ainda que inconsciente, de que tudo dê errado e nada saia do lugar. De que tudo fique eternamente parado, para a gente não sentir essa sensação que sobe pela garganta e parece que vai nos devorar ao mesmo tempo. Há um certo gozo em continuar no mesmo lugar sem alcançar lugares altos. Aqui é tão quentinho e confortável. E aí eu coloco: o que fazer quando tudo que é diferente assusta e tudo que é igual te enjoa? E não enjoa no sentido de, eu tô cansada disso, mas no sentido mais literal de estômago embrulhado e afins. Quase ninguém mais fala do que não é bonito, do que revira o estômago. Parece que todo mundo está desesperado pela luz no fim do túnel, por algo colorido e cheio de flores. Ninguém quer falar do que é ruim, doloroso e fétido, e ninguém quer ler. Ninguém quer sentir. Ninguém quer. Eu, muitas vezes. Quão pesado é o fardo de ter que sempre tirar uma lição da vida, quando às vezes não tem lição nenhuma, você não aprendeu nada e a vida não tá nem aí. Eu só queria que alguém pegasse o enorme controle da vida e apertasse o pause, só por um tempo, só por uns dias, parar tudo, nada mais girar, crescer ou mudar, só um silêncio enorme e ar puro e fresco entrando pelas narinas. Mas não dá, a vida não para, nem eu. E se eu parar? E se por um tempo eu não quiser mais voar, conquistar o mundo, crescer, aprender, me formar, escrever? Só quiser pausar, sem pressa, sem nada? Não dá. A vida não espera também, ela é um trem veloz que parte antes mesmo que você coloque as bagagens no lugar. Ficou para trás, você pisca e a cada minuto está numa estação diferente, com pessoas diferentes e coisas estranhas para entender. Quando entende, já foi, ficou para trás também, assim como esse texto. E eu lembro que eu escrevi esse texto na madrugada da véspera da mudança. Só que não era da mudança da casa, era da minha mudança, porque eu fiquei tão estressada e desesperada que eu peguei o meu cachorro, o Luck, o meu notebook, a minha coberta, a Albertina, inclusive, que batizei aos 12 anos de idade, e fui para casa sozinha. E a gente dormiu lá no chão, porque já tinha instalado a internet e tal, porque eu não aguentava mais a pressão do momento entre a mudança, o limbo. E aí eu escrevi esse texto. E eu fiquei lembrando muito dele agora, nessa última mudança, porque também foi uma experiência muito parecida. Estressante, né? Uhum. Acho que o estresse também da mudança, né? Que é uma coisa que as pessoas não falam. Eu lembro, esses dias eu tava revendo, né? Fez um ano, no final de setembro, que eu fui para os Estados Unidos, né? Que era uma grande tour que eu já comentei aqui, mas não aprofundei. Foi um babado. Que assim, não era o meu grande sonho, já falei isso aqui. Nunca tive um grande sonho dourado com os Estados Unidos, nunca foi grande merda pra mim. No entanto, não era uma viagem, sei lá, de passeio, era uma viagem a trabalho que eu ia para um evento na ONU. Aí realmente me assustou. Fiquei passada. Porque por mais que eu já visse várias pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho alguma relação, indo para eventos na ONU, isso não era uma grande coisa, do ponto de vista assim, não era uma coisa impossível, né? Pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu, Distante, né? essas pessoas vão e faz parte do trabalho, né? Institucional você estar nesses espaços. Só que eu nunca tinha cogitado, para mim. E aí eu achei um story, eu tava vendo, tipo, o que você postou um ano atrás? Era dia 22 de setembro. 22 de setembro, não. Foi uns dias antes da viagem. Acho que eu viajei dia 19, 18, 19, agora não lembro. Era, tipo, esse dia aí da viagem. E eu vi o story de eu falando que eu estava apavorada. Eu estava completamente em pânico. Eu, no aeroporto de Guarulhos, postando diretamente da sala de embarque, que Karina, inclusive, já contou aqui a anedota, em algum episódio aí pra trás. E aí
eu postando um story falando, eu estou completamente apavorada, completamente em pânico, mas eu acho que é sobre levar o pânico para passear em Nova York e, enfim, tomar Essa foi a um nossa refrigerante, o nosso grande mote na época, né? Que, ai, amiga, vai, leva o medo pra tomar dar umas um voltas. refrigerante, pra comer um cachorro-quente no Central Park. E, inclusive, você tinha. Vai ser bem expositivo isso aqui, mas a coisa de. Nos dias antes, quando eu tava na sua casa ainda, e você tava resolvendo a coisa do passaporte, que foi uma grande tour também, Foi. do visto, né, e tal. E aí você falou um negócio de conversar com a sua barriga para que ela se Não lembro acalmasse. disso, amiga. Amiga, eu lembro que você falou que quando você foi pro Toda vez que lugar eu lá fico de muito resolver a coisa do nervosa, visto, me dá dor de barriga. e aí te deu dor de barriga lá no Verdade, lugar na de Polícia resolver o trem. Federal. Isso, Não, quando eu fui tirar o passaporte, não era nem o visto, era o era o passaporte. passaporte. E aí você falando que a mulher tava te fazendo umas perguntas e foi uma situação muito confusa, né, tipo, de resolver. E aí você entendeu, e eu acho que isso foi muito falar de perebas, mas também muito bonito de, tipo, que você entendeu que não era sobre você ficar com raiva de si mesmo porque tava com dor de barriga naquela situação, mas de conversar com a sua barriga, tipo, tudo bem, querida, Querida, tá tudo bem, calma, shh, fica vamos relaxar. tranquilinha. Respira aí, querida. Sim. E eu acho que você falou uma coisa parecida nessas semanas que eu tava de mudança, que você falou, amiga, porque eu tava dizendo pra Morena que pra mim, assim, tava muito irritante eu estar me sentindo da forma como eu tava me sentindo, porque racionalmente, na minha cabeça, não tinha motivo nenhum Era pra estar tudo pra eu estar ótimo. daquele jeito. Era pra estar tudo ótimo, porque mesmo a parte estressante da mudança, né, que é arrumar as coisas, encaixotar, decidir o que vai, o que fica, E aí você doar precisar o de que não alguma vai e coisa que tal. tá em uma caixa que você não sabe o que é, onde tá. Mesmo essa parte não foi uma grande coisa, a gente conseguiu organizar tudo, eu tive ajuda e tal para organizar, minhas amigas foram em casa, a gente organizou. Para vir limpar o apartamento, o Alan veio com um amigo dele, limparam o que é o apartamento e tal. Tudo foi se resolvendo, mesmo que gerou problema. Então, na minha cabeça, não tinha motivo racional para eu estar estressada com a mudança dessa forma. E aí a Morena falou: Nossa, amiga, eu nem devia estar te dizendo isso, porque a psicóloga é você, mas assim, o emocional é um motivo racional para você estar assim. E aí eu fiquei assim, ah. E aí você Ah, falou para é? eu ter em mente, ah, é, ah, tá, realmente. E aí você falou que eu tinha que entender que eu tinha que me tratar como um bebezinho, porque eu era um bebê vivendo uma coisa nova. E eu acho que isso muda, que às vezes a gente trata esse Você não tipo dá de um chute no situação. bebê e fala, seu filho da Você puta, não. para de chorar. Oh, porra, desgraça! Dorme! Cala a Caralho, não boca. é. Não, aquela, eu só fico lembrando aquela. Tem uma figurinha que é a mulher Da jogando o mulher. bebê longe. Não é isso. Não é. A proposta E não aí, é essa, amiga. não é essa. Mona, dá uma recalculada, pensa direitinho. E eu acho que às vezes, quando a gente tá nesses momentos de limbo, a gente se trata com muito auto-ódio, com muita facilidade. Tipo assim, de se sentir uma idiota, coisas que eu senti, tipo assim, de me sentir uma idiota, de me sentir muito burra, quando eu não conseguia resolver coisas. Tipo assim, na véspera da mudança ainda tinha bastante coisa para encaixotar. Só que nem era tanta coisa. Só que na minha cabeça eu parava na casa antiga e eu olhava ao redor e eu não sabia para onde ir, por onde começar, o que encaixotar. E aí eu me senti muito, muito burra. E aí, nossa, eu tive crise de choro várias vezes na semana da mudança, porque tudo eu sentia que eu não sabia fazer, que eu não conseguia fazer. E isso me deixava muito irritada, porque aí eu me sentia burra. E aí, tipo assim, eu fui tendo ajuda, igual nesse dia, que era a véspera, eu mandei no grupo de amigas, falei, gente, vou precisar de ajuda pra encaixotar e tal. O Alan tava aqui no apartamento esperando ligarem a luz, já era 9 horas da noite. E aí as meninas foram lá pra casa, e eu tenho uma amiga, a Débora, que ela é muito assim, babadeira. Então ela olhou pra mim e falou: Amiga, a gente vai fazer isso, isso e isso. A gente vai pegar isso aqui, vai tirar o lixo, vai encaixotar assim, assado, vai catalogar, não sei o quê. E eu lá tomando meu açaí, porque eu não tinha nem comido no dia ainda, já era 8 horas da noite. E eu assim, ah, tá bom, obrigada. E ela
Resolveu. andando e gerenciando a crise, mas é muito A fácil a gente crise. se 6 caixas jogar a pra, crise. pra cortar. Essa era a Abafa, crise. abafa. E aí eu, tipo Mas tudo fica assim, muito grande. Quando você é um bebê, fica tudo é muito muito grande, grande. entendeu? Tudo é muito grande quando você é um bebê. Porque aí, se você sente fome, parece que você vai morrer. É a experiência Não, do e é aquela sensação bebezinho. assim, tipo, se você para e se coloca no lugar, né, de um recém-nascido, por exemplo, respirar dói. É tipo, nossa, o que que é isso? É uma Sim, fralda molhada? O que que tá acontecendo? Tá que saindo um sensação líquido. Que horrorosa. coisa horrível. Então, tipo, tudo. Quando a gente nunca fez algo, quando a gente tá fazendo algo pelas primeiras vezes, é muito desconfortável. E aí eu acho que eu tenho a sensação de que a gente. Eu tenho a sensação, não, eu tenho certeza de que a gente não é preparado para ter. Vou usar essa palavra, que eu não acho uma boa palavra, porque eu acho ela muito cristã, mas eu acho uma palavra que eu tenho usado com muita frequência, assim, na terapia, escrevendo coisas. A gente tem muito pouca compaixão com a gente. A gente tem muito pouca empatia, sabe? Você tem. Se for, foi o que eu falei pra Karina isso nos dias que ela tava surtando. Eu falei, amiga, se fosse eu, você não ia estar achando que eu sou burra porque eu estou saindo da casa da minha mãe e indo morar sozinha pela primeira vez, você não ia me chamar de burra, porque eu estou desesperada, em pânico absoluto. Definitivamente. Então, assim, né, vamos estar parando de maluquice, Cara, é parando de muito ser uma surreal. megera, porque a gente, com muita facilidade, a gente vai por esse caminho de ser um ser humano horrível com a gente. E Nosso pior aí, carrasco. exato, e aí eu acho importante, né, lembrar, ontem, eu acho, eu tava no Instagram e aí apareceu um card desses da vida que eu nem lembro de quem era, porque eu também não salvei, que dizia: você não é o seu pensamento, você é quem vê, né, quem ouve, quem assiste o pensamento. E eu acho que muito dessa coisa da gente se torturar tem a ver com o fato de que a gente tá muito mergulhado nos nossos grandes dramas e aquilo vira uma coisa muito grande, vira uma grande tempestade. E ultimamente eu tenho tentado cultivar, e está dando certo, a capacidade de tentar olhar de um ponto de vista como se eu estivesse olhando para os 5 últimos anos da minha vida, ou para os. Eu estou ali no 2 anos e meio de uma mudança de um ciclo de 5 anos, né? Eu estou passando por várias questões, porque eu estou fazendo transição profissional, BOs de todas as ordens possíveis que vocês imaginarem, inclusive financeiros. E aí, assim, problema financeiro é uma coisa que deixa a gente em estado de alerta total. O corpo fica estressado, eu começo a sentir dor, enfim, me causa várias coisas. Mas nos últimos dias eu tive, tipo, uma crise de choro, fiquei meio mal por conta de um problema que eu, inclusive, vou falar no final no Exposed. E aí, quando eu terminei de chorar, que deu aquela aliviada, me veio aquela sensação de assim, ih, passou. Porque eu consegui olhar por cima e pensar, cara, a quantidade de coisa que eu já vivi nos últimos anos, se eu pegar só esse ano, e todas as vezes passou, assim, todos os problemas grandes ou pequenos, enfim, eles passaram. Então, em alguma medida, eu tô conseguindo me afastar da. Eu consigo ver a nuvem, sabe? Assim, quando você tá vendo a chuva vindo. E aí eu acho que agora também eu entendi que às vezes é só você dar aquela respirada, assim, no meio da parada, sabe? E tô me afogando, porque eu tenho crise de ansiedade, enfim, dá esses BO de vez em quando, dá um ataque cardíaco, parece que você vai morrer, né? Parece que tem um leão correndo atrás de você e é apenas uns 3 boletos, mas parece que você vai morrer. E aí eu simplesmente boto a cara pra fora e dou aquela respirada assim e falo, ah, beleza, é só um boleto, não é um leão, não é um trig. Então, sabe? Realmente, eu acho que às vezes o que falta é a gente olhar a nossa própria vida de fora, assim. Eu acho que tem um vídeo que, tipo assim, explodiu a minha cabeça. Eu não lembro com exatidão o que que era, porque foi só um vídeo que passou na minha For You do TikTok. Mas era uma menina
visitando algum lugar, ela estava viajando, e aí ela foi num lugar onde tinham árvores centenárias, árvores com trocentos anos. Ah, eu E já vi que é aí aquela marquinha. isso, ela chega e faz uma marquinha de tipo, isso aqui é a sua vida perto da vida desta árvore. É Tipo, porque eu a tenho vinte e árvore, cinco cada anos. camada que a árvore Isso, tem, ela representa uma quantidade de tempo, de anos, né? E aí ela pegou, sim, tipo, era um pedacinho de, sei lá, 6 minúsculo. centímetros, que Era era o que minúsculo. representava o tempo de vida dela, e a árvore era, tipo, quilométrica. Imensa, imensa, imensa. E aí, às vezes, eu acho que a gente precisa se situar mesmo. Tipo, eu tenho 25 anos. E eu acho que às vezes eu preciso ficar me lembrando que eu tenho 25 anos. E isso foi um tópico que eu conversei em vários lugares, eu acho, nos últimos tempos, de perceber que eu acho que, primeiro, né, fazer 25 anos é um grandíssimo evento da muleira fechando, do córtex pré-frontal se desenvolvendo, finalizando o desenvolvimento, porque, pasmem, a gente não termina de desenvolver o córtex Com pré-frontal 18 anos. com 18 anos, e o córtex pré-frontal é o lugarzinho maravilhoso do seu cérebro responsável pela tomada de decisão. Ou seja, até os 25 anos, a gente ainda não sabe bem tomar decisões. E eu acho que muitas vezes na vida, com praticamente tudo, é esperado que a gente saiba fazer certas coisas que a gente não teve preparação nenhuma para fazer, para saber fazer. E aí eu acho que às vezes eu preciso tomar esse fôlego de botar a cara para fora da água e lembrar, minha filha, você tem 25 anos. E isso é muito chocante, porque acho que esse é o ponto que eu ia trazer, de que eu tenho tido essas conversas de perceber que com 25 é a primeira idade que eu tenho plena noção do nível de maturidade que eu tenho. Que eu não me acho madura demais para minha idade e que eu não me acho 100% imatura, mas que eu tenho pela primeira vez a dimensão de que eu estou agindo conforme a minha idade. Eu tenho 25 anos, eu sou imatura para várias coisas e eu tenho um nível de maturidade que eu não tinha antes, porque hoje eu já estou vivendo um momento de vida diferente. Já me formei na faculdade, eu estou morando sozinha, eu trabalho, eu pago contas e eu faço escolhas para minha vida que só dependem de mim. E esse é um nível de maturidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou o suprassumo da maturidade como eu achava que eu era quando eu tinha 12, quando eu tinha 15 anos. E justamente porque eu cresci tendo alguns saltos de desenvolvimento mais cedo do que o esperado. Eu acho que isso também tem muito a ver com isso que a gente pensa da maturidade. E outro dia eu estava assistindo uma série que eu amo de paixão, que é Abbott Elementary. Inclusive, todo mundo deveria assistir Abbott Elementary, porque é basicamente The Office, só que na escola e para negros. Então, assim, as piadas são excelentes. E aí tem uma personagem que eu me identifico muito com ela, que é a Janine, que é a professora e a protagonista. Que a Janine tem 25 anos na série, e ela é professora do primário. E aí ela tenta muito ser madura no meio dos professores veteranos, tipo, que, e aí ela fica assim, nossa, mas a gente tem que fazer, e os professores assim, vai lá, Uhum. amor, tá bom, tadinha. E aí tem uma cena que ela termina com o namorado dela, que era um namoro de anos, só que o cara era assim, muito bosta. E aí ela finalmente consegue tomar a decisão de terminar e tal. E ela passa o episódio inteiro, tipo assim, ai, eu tô super de boa com esse término, eu tô ótima, e eu voltei uma nova mulher, porque tá começando um novo ano letivo. E aí ela tá tentando fazer tudo certinho e, tipo assim, ser muito boa. E no final do episódio dá um desastre, porque aí ela já não mora mais com esse namorado, ela não tá conseguindo pagar as contas, aí reboca o carro dela. E aí, quando isso acontece, todos os professores vêm e ficam, Janine, o que que foi? Por que que você tá se comportando assim? E ela, tipo, falando que ela queria dominar o término e que ela queria estar super bem e não estar se afetando. E eles falam, tá, mas para você superar o término, você precisa passar pela dor e não pular por cima dela.
E aí E tem um fingir que ela não momento. está E fingir que ela não tá acontecendo. acontecendo, que era o que ela tava fazendo. E aí tem esse momento que ela fala direto pra câmera, porque tem essa coisa The Office, né? Eles estão gravando. E aí ela fala o seguinte: eu aprendi a andar muito cedo, eu aprendi a falar muito cedo, eu aprendi a ler muito cedo, mas agora eu tô entendendo que eu não consigo fazer isso com a dor. Tipo, eu não consigo passar pela dor muito rápido, como eu fiz com todos os saltos de desenvolvimento. E aí eu tenho essa percepção de que, porque eu aprendi a falar muito cedo, a andar muito cedo, a ler e a escrever muito cedo, eu fui muitas vezes tratada na infância como se eu tivesse muito mais maturidade do que eu realmente tinha. E aí, quando você é uma criança, você começa a acreditar nisso. Porque se todos os adultos estão falando, nossa, você é tão madura para a sua Aí você acha que isso idade, é bom. você começa a achar que isso é muito bom. E aí, quando você É vive, cilada, Bino. é cilada. Ou Porque como diria o aí Hugo, é tem esse bilada, ponto. É Sino. bilada assim. Como pode um homem tão bobo, cara? É surreal. A gente viu esse meme esses dias e ficamos rindo por 40 minutos. Eu chorei de rir, Muito amiga. bobocas, muito É bilada, bobocas. Sino. E aí eu acho que tem esse lugar de que você vai acreditando. E aí quando você, na minha experiência, né? Eu sou filha única de uma mãe solo, uma mãe que foi mãe muito nova. Você tem que Tipo, ser perfeita, você tem que você ser o precisa ser exemplo de tudo. perfeita e mais do que isso, né? Quando você é uma criança, que você é o único suporte emocional da sua mãe, é um peso muito grande, porque aí eu achava que eu realmente era muito madura, porque a minha mãe era uma adulta e ela me pedia opiniões sobre as coisas que aconteciam na vida dela, e eu dava e ela seguia. Então eu achava assim, gente, eu sou o suprassumo da maternidade, eu consigo resolver qualquer coisa sozinha. E aí me meti em vários furados. Então eu acho que só agora com 25 é que eu tenho dimensão de que eu tenho 25 anos, sou negra, sou bonita. A música da Julia Costa, nova. Inclusive, o álbum está ótimo, porque ela fala: eu tenho 20 e poucos anos, sou negra, sou bonita e você sabe, minha comunicação não falha. Mas a minha comunicação falha várias vezes, Julia Costa. O que a gente vai fazer a respeito? Não sei. Então, eu acho que ter essa dimensão. Fazer uma diz pra Uma Julia diz. Costa. Julia Costa, você me prometeu. Então, tipo, ter essa dimensão agora é muito louco, porque aí eu percebo que, tipo assim, com 15 anos que eu achava que eu tinha todas as respostas para o mundo e que eu sabia como todas as pessoas deveriam se comportar e resolver suas vidas, eu percebo que não, Assim, amor, amadurecer é descobrir que você não sabia tudo que você não achava que você sabia. sabia. E que o que você acha que sabe hoje, amanhã, Você já talvez, não sabe mais. já não sabe mais. Eu tenho a sensação que essa coisa que você falou de não dar pra passar rápido, né, pela dor, eu acho que não é só pela dor, né? A gente vai descobrindo que passar rápido pelas coisas é perder a melhor parte das coisas. Não só Sim, das coisas ruins, né? Porque realmente não dá. Você não consegue viver, atravessar uma coisa dolorosa ou difícil e aprender com aquilo se você sair correndo, porque você está tentando evitar aquilo. Rapidamente aquilo vai se repetir na sua vida. Olha que incrível. Olha como a vida é mágica. Se você passar correndo, meu amor, a vida vai fazer você voltar para o mesmo lugar, porque você não aprendeu o que você tinha que ter aprendido dali. Seu inconsciente vai falar: tu fugiu? Então, peraí, que eu vou armar uma nova cena com o mesmo problema, com novos personagens, mas o mesmo enredo. E aí tudo se repete e você fala: caralho, como é que eu vim parar aqui de novo? Eu estou passando por um momento assim na minha vida pessoal. Eu andei, e eu acho que isso tem a ver com uma das coisas que eu separei aqui para falar, em relação ao amadurecimento, que é o fato de, para além dessa questão, né, de você atravessar a dor, você precisa realmente tancar o processo de travessia, sustentar o incômodo, sustentar os dias em que é uma merda e pensar, eu vou dormir amanhã outro dia, né? Porque é assim que funciona. Ter a compreensão de que você não vai morrer se você sentir aquela angústia, porque eu tô me mudando e aí agora tá tudo meio em suspenso. É assim, a mudança funciona dessa forma. É estranho, é desconfortável, suas coisas vão ficar espalhadas, você não vai saber onde está nada. É isso. Mas
o processo de sair, por exemplo, quando eu saí do apartamento que eu morava antes, que era um apartamento super barulhento, menor, que já não acomodava as necessidades que a gente tinha aqui em casa, e eu me mudei para esse, foi extremamente confortável. Eu levei meses para achar as coisas dentro de casa. É, e aí eu fico pensando, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu precisava de um quarto grande para ser o meu escritório, eu precisava de mais um banheiro, eu realmente precisava de mais espaço, eu precisava de uma sala que desse para acomodar as pessoas quando elas vêm na minha casa, eu precisava de uma mesa de jantar maior, eu precisava crescer. A minha casa precisava de tamanho e já estava muito desconfortável. Só que é isso, eu poderia ter continuado naquele apartamento, que era menor, que não cabia mais, nanã, me espremendo. E assim, chega um ponto que as coisas começam a te expulsar, sabe? O apartamento lá, ele me expulsou literalmente, porque aí entra uma parte meio filme de terror. Tinha um espírito que morava no apartamento que não queria que eu ficasse lá. Então ele expulsa qualquer pessoa, tanto é que o apartamento entra um, sai outro e não para de sair gente. Olha, gente, Mas se a gente começar a falar de espírito. deixa pra lá. Mas para além da questão do espírito, eu sou uma pessoa muito simbólica, as coisas começaram a quebrar na minha casa. Tudo quebrava. Tudo quebrava. E aí eu comecei a ver que a casa não me queria ali. Eu também não queria mais estar ali. E aí, quando eu achei esse apartamento num dia, na mesma semana eu me mudei. Tudo desenrolou muito rápido para eu entrar nessa nova casa. Então eu também acho que tem uma outra dimensão para além disso que a gente está falando, que é quando uma coisa faz sentido para o nosso crescimento, ela meio que anda sozinha, é uma coisa meio estranha. Você tem que botar uma energia, mas a coisa meio que se auto-resolve, sei Se lá. desenrola. Isso é um bom sinal de que é aí mesmo que você tem que ir. Quando a coisa vai meio. Você não vai tendo que fazer tanto esforço assim. Você tem que fazer um Flui. esforço interno. Mas o externo, as coisas elas só fluem, assim. A outra coisa que eu ia falar é muito confortável ficar no apartamento pequeno reclamando que ele é pequeno. É muito confortável ficar no emprego merda, culpando todo mundo e dizendo: esse emprego é uma merda. Olha que lugar horrível, olha que gente horrorosa, olha que não sei o quê. Ficar num casamento bosta falando: olha como meu parceiro é um merda. Enfim, isso vale para muitas coisas. Por quê? Porque crescer e amadurecer também é um pouco abrir mão dessa razão de estar certo, né? De querer ter uma narrativa onde você é uma grande vítima do mundo, da vida. É muito difícil você também abrir mão de determinados espaços, porque eles meio que constituíram a nossa história de quem a gente é. E aí, por exemplo, Nossa. se eu saio da casa da minha mãe, como aconteceu há milênios atrás, eu não tenho mais como culpar a minha mãe porque determinada coisa está dando errado comigo. Então eu vou ter que me responsabilizar. Quando eu saí do emprego que eu estava, né, que eu estava no início do ano, cheguei agora no final do ano percebendo que eu saí desse emprego para conseguir ter mais flexibilidade, ficar mais tempo com a minha filha, ficar mais tranquila, menos estressada. Aí eu te pergunto, meu estresse diminuiu? É aquele momento do Scooby-Doo que você tira a máscara e quem tá lá? Você. Você. E Porque era o aí, emprego, amore, não era o não emprego. era. Era Tá, você. o emprego ele tinha uma parcela. Uma grande parcela. Mas aí, se você tira o emprego de cena e você continua agindo da mesma forma, adivinha, Aí não já é com vai, você. nada vai acontecer. E eu acho que, nossa, me bateu muito essa parte, porque teve isso, né, da mudança, e aí eu acho que tem esse grande ponto que morar com a minha mãe já estava muito insustentável, só que agora eu preciso me dar conta de que tem coisas que são comigo. E aí sair desse lugar também, eu acho que volta para aquela frase do Freud, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Que é até que ponto isso aqui é externo e até que ponto isso é seu. Só que também, isso que você falou, amiga, desse ponto que nos constitui, vou abrir aqui meu coração, de que na última semana na análise eu falei de algumas coisas que eventualmente me bate uma noia de que as pessoas não gostam de mim de verdade. E aí isso é muito íntimo isso aqui que eu tô abrindo. Mas assim, tinha rolado uma situação
com algumas pessoas da minha vida e tal. E aí eu tava bem bonita falando pra minha analista que, tipo assim, houve esse conflito, e aí eu fui falar pra essa pessoa, e essa pessoa não sustentou que eu estava falando desse conflito, eu não estava falando que eu odiava ela, que, tipo, que eu não queria mais ser amiga dela, mas que eu queria que a gente resolvesse aquilo ali, que me chateou, que me magoou. E fulano não deu conta de sustentar e tal, e não sei o quê. Só que depois que acabou e tal, eu passei a noite pensando, meu Deus, vai acabar, a gente não vai mais ter uma relação, e agora a pessoa não vai me odiar. E aí minha analista falou, então você agiu igual a fulana? Que você tá falando? E aí eu fiquei, sim. E aí, já tem um tempo, eu já tinha falado isso aqui em outro episódio, que já faz muito tempo, de essas histórias que a gente vai contando sobre nós. E aí que uma das coisas que eu falei pra minha analista é tipo assim, ha, 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 ha. Se um dia eu deitar aqui no divã e vier falar que na verdade a minha família não me odeia, aí, minha filha, eu vou ficar muito chocada, ha, 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 ha. E aí, nesta última semana, Esse momento canônico aconteceu. calma aí. Não foi bem assim, porque há controvérsias. Aí, eu cheguei nesse ponto da análise de pensar que todas as vezes que rola um conflito, um microconflito, ou às vezes não rola nada, eu entro nessa pira de que, Você na cria verdade, ele. eu crio. A pessoa não gosta de mim, não me ama, não sei o quê, e aí essa relação vai acabar e vai ser muito ruim e blá, 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 blá. Volta para esse lugar da minha família. Só que, nesses últimos meses, né, nesses últimos 2 meses, que foram os meses em que começou o processo da mudança, não foi só uma mudança de lugar, de um lugar para o outro, de uma casa para outra, foi uma grandíssima mudança interna. E aí, nesses momentos, eu comecei a ver, porque essa discussão que tinha rolado era sobre basicamente pontos de vista. Eu enxergava uma coisa da vida da pessoa e achava que ela tinha que fazer de um jeito, ela queria fazer de outro, porque para ela estava num lugar ok de fazer de outro. E eu me preocupava com essa pessoa estar sendo enganada ou passando por uma coisa que poderia ser ruim para ela. E aí, quando eu fiz isso, eu tive que soltar na análise que eu estava agindo com essa pessoa da mesma forma que eu ajo com a minha mãe. E aí foi horrível. E aí, quando eu falei isso, eu comecei a pensar que se eu estou olhando para essa situação desse jeito, e talvez era o meu ponto de vista, o que eu falei para minha analista era que tinha uma charge, não sei se era uma charge, o que era uma imagem que era tipo, na TV, você via a TV e parecia que um cara estava vindo com uma faca atrás do outro. Só que quando tirava a TV, tirava esse zoom, você via que na verdade o cara que parecia na TV que estava com a faca era o inocente que estava correndo de uma outra coisa. Mas naquele ponto de vista, quadradinho deste tamanho, parecia que a cena era uma outra coisa. E aí eu comecei a entrar nesse ponto na análise de que se eu começar a admitir para mim que talvez o meu ponto de vista quando eu era uma criança perdia uma grande parte da cena porque eu era uma criança, e se eu começar a assumir para mim que talvez eu vi muitas coisas numa outra proporção, e que aí talvez os adultos que agiram como monstros comigo não fossem tão monstruosos assim, só Eles estavam eram só vivendo pessoas suas fodidas da vidas. cabeça. E aí eu falei pra Akla o seguinte, soltei o nome aqui da minha analista, mas fiquei longe dela. Ela é terrível. E aí eu falei que o que é que vai acontecer comigo se eu soltar essa grande parte da minha história que é muito definidora pra mim? É horrível pra mim admitir isso, mas que uma grande parte da minha personalidade é baseada em ser a menina que a família odeia. Em ser odiada. Em ser e aí minha analista ainda me jogou que não era só a família, era ser a pessoa que não era amada por ninguém. Se eu solto isso, que é tão constituidor da minha história, o que vai sobrar? Não sei. E isso é muito assustador. Perceber Amiga, é que... engraçado isso do ponto de vista, porque eu olho pra você e você é uma das pessoas mais amadas que eu conheço. Pois é, amiga, eu sou louca, eu sou completamente Mona, maluca. você é completamente maluca. Tipo assim, Esse é o ponto. que loucura! Porque não tem sustentação concreta nenhuma. E aí,
Lembrei Isso foi qual que uma foi o coisa, ponto. inclusive, interessante de ter conhecido a sua mãe. Ah, pois é. Quando Morena conheceu minha mãe, foi um grande momento. Foi. E aí, Ficou inclusive, eu e esse mãe foi de o Karina falando das de nossas nenéns. crianças. E E as aí, ó, no nenéns, meu no caso, colo, era a Ió e a Karina, as aí, ó, nenéns. no meu colo, e a gente assim, né? Ai, como somos fabulosos. E aí, é muito louco, porque, tipo, o ponto era que das coisas que rolou nesse conflito era que, tipo, eventualmente me bate uma noia de que talvez as pessoas não vão gostar tanto de mim ou me achar tão legal, porque eu tenho gostos muito específicos de senhora. Então, por exemplo, eu não sustento ir para um samba, porque eu não tenho energia o suficiente, carisma o suficiente, mas ainda vou abrir a tentativa, porque aí vou soltar aqui uma grande coisa. A minha casa antiga estava cheia de egum, estava cheia de espírito. E aí eles estavam sugando a minha energia. Então agora eu estou me desafiando a experimentar outras coisas que talvez não são da minha A personalidade. Karina tá Os assim, será eguns. que era Egum? Será que era egum? Era baixa de vitamina D? Era o quê? Só Deus Era sabe. neurose? Era, ai, é tanta coisa. E Era um aí, misto o disso ponto tudo? era um misto disso tudo. O ponto era que aí quando eu tava tendo essa grande crise de achar que, tipo, ai, não me chamaram pra uma coisa que provavelmente eu não iria. Mas eu fiquei muito chateada de não ter sido chamada. E aí o Alan deu uma jogada na minha cara de tipo assim, amor, mas você não percebe que, tipo, rolê X, tipo assim, rolê em casa, as pessoas fazem porque você ama rolês em casa. As E aí pessoas, isso foi uma inclusive, vão grande todas para a bomba. sua Todas pra casa. minha casa, as pessoas estão sempre na minha casa e eu adoro. E aí foi um grande choque pra mim de que, tipo Que assim, eu todas não elas tava se olhando pra deslocam isso. até você. Mas, amiga, eu não tava olhando pra isso, de que as pessoas estavam fazendo isso por mim. E aí o Alan falou, fulana não faz coisa na casa dela, ciclana não faz coisa na casa dela. As pessoas gostam muito mais de rolê em outros lugares, mas elas vêm porque é o que você gosta. Então elas estão fazendo isso por você. Aí Mas você eu não chocada, tava absurdada. percebendo, porque pra mim era muito normal. E aí eu tava olhando pro que faltava, pra tipo assim, eu não consigo estar no lugar X, então eu não vou estar, e aí as pessoas não vão gostar de mim. E Só aí que as vocês pessoas já marcaram só estavam porque eu não fazendo. posso ir. E aí entra umas grandes loucuras. E aí esse foi o grande ponto de pensar que eu tava perdendo várias coisas que eu não tava olhando. Só que é um lugar muito maluco porque não tem sustentação na realidade. Tipo assim, racionalmente, eu sei que eu sou muito amada, que eu tenho pessoas que me amam muito, que fazem muitas coisas por mim, que estão sempre do meu lado e tal. Até nesse lugar, tipo, da minha mãe. Só que a minha mãe, uns anos atrás, ela fez umas coisas Não, e que relação com mãe, gente? balançaram completamente. Não. Mãe não Mãe e conta. filha, Mãe não conta. amores. Mãe e filha, mulher, Filha, é um outro lugar. E aí, quando a Morena conheceu minha mãe, eu acho que tem esse lugar também, tipo assim, que a Morena viu várias coisas. E ela ficou assim, amiga, a sua mãe te ama. E eu a fiquei assim, beça, inclusive. até demais. Acho que esse é, inclusive, um dos pontos. Mas é muito louco, porque, inclusive, eu acho que tem esse lugar também, não sei se eu já te falei isso, mas que ver você com a Ió também me fez humanizar muito a minha mãe. Porque quando eu olho para você criando a sua filha e vendo o tanto que isso te deixa completamente neurada em muitos momentos, porque você quer muito fazer o que é melhor para ela e criar um espaço É seguro quando para você ela e criar assiste ela da alguém forma sendo como você mãe, que não acredita. é a sua maternidade, você não é É filha ou muito você não é louco. mãe, é diferente. É muito Você fala, diferente. caralho, é mó beozão, hein? É muito B.O. E é muito diferente. E aí eu, tipo, tem várias coisas que eu vejo de semelhante na forma como você cria a Ió, da forma como a minha mãe me criou. E aí eu começo a ver as coisas que você passa e fico pensando, caralho, minha mãe deve ter passado esse tipo E de sua mãe passou 10 vezes BO. pior, né, amiga? 10 vezes pior. Porque o Com contexto não certeza. era nem um pouco favorável. Não. E aí é muito louco você começar a perceber que às vezes, eu acho que esse é um ponto do amadurecimento, de você começar a perceber que o seu ponto de vista não é o mundo, sabe? Que o seu ponto de vista não é uma grande certeza muito óbvia para todas as pessoas no mundo, que ele é um ponto de vista e que ele está sujeito, inclusive,
a não ser 100% verdade. E dar conta disso é Inclusive, às muito vezes a louco. gente mente também, É, porque é mais cômodo, às vezes é mais confortável pra gente, sabe? Eu acho que tem um outro fator aí, amiga, sobre quando a gente começa a se bater com a nossa limitação, né? Tipo, eu tô sofrendo muito para fazer uma coisa que eu queria muito e, enfim, eu planejei muito tempo. Isso é um clássico, né? Você quis muito algo, você batalhou muito por aquela coisa. E aí, quanto mais você chega perto daquilo, mais aquilo vai te deixando desesperado, né? Mais aquilo vai te deixando mal, às vezes, inclusive. O quanto isso é contraditório e o quanto quando essa contradição é com o outro, muitas vezes a gente fala, ah lá, entendeu? Maluco. Você não era isso que você queria? Então agora tome. Eu acho que tem uma coisa que é quando a gente começa a diminuir o julgamento com os outros, veja você, automaticamente a gente diminui o julgamento com a gente mesmo. chocante. É chocante. Chocante. Quem poderia prever? Quem poderia imaginar que quando você consegue não gastar tanta energia com isso, você também consegue não gastar tanta energia dando vozes às vozes da sua cabeça neuróticas completamente loucas e destrutivas. Eu acho que esse é um ponto. Por exemplo, você queria que eu falasse do negócio da praia, né? Que eu outro dia estava à beira de uma crise de ansiedade, e aí. À beira não, estava tendo uma crise de ansiedade, e aí eu, no meio do expediente, sei lá, 1 hora da tarde, eu falei, vou à praia. Porque se eu continuar dentro de uma caixa fechada, eu vou passar dessa para uma melhor. Então, o que eu fiz? Peguei um livrinho, fiz uma bolsinha. Aí, quando eu tava na porta, eu ia desistir de ir. Falei, cara, eu vou ter que andar até o metrô, não sei o quê, não tô me sentindo bem. O Hugo falou, pois então pegue um Uber. Adoro quando a pessoa vem e resolve a nossa neurose. Aí ele Não, pediu um Uber pra completamente mim, eu maluco. entrei no Uber, o Uber me deixou na praia, eu desci, fui. E aí, quando eu cheguei, conforme eu estava indo, todos os pensamentos que vinham era, tá vendo como você é uma vagabunda? 1 hora da tarde, você indo à praia, sei lá, terça-feira. Quem você pensa que é, querida? Você é herdeira agora? Você tem dinheiro para estar cobrindo esse dia de trabalho? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você... E aí, assim, aquele monte de pensamento horroroso. E aí, eu estava com taquicardia, eu não estava me sentindo bem e tal. Cheguei na praia, e aí um dos meus medos era, alguém vai me ver. Alguém vai me ver sendo vagabunda na praia num dia de semana. Quando eu pisei na areia... Spoiler, todas as outras pessoas também estão na praia. Para poder te ver, todas Elas as têm que outras estar pessoas lá. têm que estar na praia. Quando eu piso na areia, uma querida que eu conheço aqui da internet, Morena! Aí eu, ai meu Deus, eu vou ter que dar oi. Enfim, foi uma experiência torturante ir à praia num dia de semana. Mas eu me forcei, porque uma das coisas que eu combinei comigo mesma é que eu estava saindo do emprego, eu estava fazendo uma transição de carreira para ter tempo livre. Para ter tempo de fazer esse tipo de coisa. Para ficar mais tempo com a minha filha. Para poder viver a minha vida, para além de trabalhar. Só que o processo de viver o que você quis, muitas vezes não é agradável. Ele exige que você coloque uma focinheira neste pedaço de você que é completamente maluco e destrutivo. Que não vai deixar você usufruir do negócio que você levou meses para conseguir. Então, quando você entrar na casa nova, você vai falar, ah lá, ó, a porta quebrada, ah lá, não sei o quê. Você não vai ter paz de falar, puta, consegui. E aí você curtir o lugar. Você vai ficar procurando pelo em ovo. É claro que vai ter alguma coisa errada, é claro que vai ter alguma imperfeição. Porque Tudo não sempre tem. terás. Então, E um assim, disclaimer: quando eu fui para o Rio no ano passado, tinha vários anos que eu não ia para praia. E assim, eu sou mineira, a gente não tem praia. Então, praia é uma grande um coisa, grande evento. um grande evento. E aí, quando eu fui e falei, nossa, tipo, a gente podia ir pra praia, eu falando pra Moreno e pro Hugo, eles me soltaram que tinha mais de 6 meses que eles não Era pisavam na isso. praia. Eu falei, oi. Me ofendeu assim pessoalmente. Me atacou
diretamente. Que eu falei, não é possível que vocês moram no Rio de Janeiro e vocês não vão na praia. Isso não existe. Amiga, eu já morei na praia. O meu É prédio atravessava 2 faixas, a praia. E eu não ia à praia. completamente maluco. Isso pra mim é assim, um E aí é absurdo. quando você vê que, assim, não adianta você ter nada, não É. adianta você construir nada, porque você não se dá autorização para viver as coisas que você queria viver. Então, assim, cada vez que Morena e Hugo vão à praia, eu comemoro, assim, como se eles estivessem ganhando a Copa do Mundo. Porque pra mim é um ganho pessoal, é uma conquista pessoal Sinônimo minha de vitória, né, quando amiga? eles vão na praia, porque assim, não tem cabimento. E aí, quando a Morena falou esse negócio de ficar achando que era uma vagabunda e tal, eu fiquei assim, amiga. Primeiro, eu fiz esse disclaimer. Para as pessoas saberem que você está na praia, elas precisam estar na praia. Mas ok. Só que eu também já tive muito essa noia de achar que as pessoas vão pensar que eu não trabalho o suficiente. E no fundo não é as pessoas, né, Não é, é a queridas? Não é gente. as pessoas. As Quando eu pessoas não estão nem aí. descobri que eu estava terceirizando os meus próprios pensamentos como se fossem das outras pessoas, foi um grande choque. Mas isso tudo, obviamente, como sempre, fala da nossa história pessoal, daquilo que a gente foi intuindo que diziam ser uma coisa de uma pessoa boa ou não. Então, ir pra praia 1 hora da tarde numa terça-feira é coisa de vagabundo. Você não conseguir fazer uma mudança básica é coisa de gente burra. Você ficar chorando porque você acordou no meio da mudança e não tem comida, e se você quiser comida, você vai ter que andar até a portaria, ou você vai ter que fazer. É coisa de gente burra, é coisa de gente infantil, Mimada, sei lá, né? A gente mimada, sei lá. inventa. A gente inventa. E aí eu acho que isso é sempre um exercício de você. Vamos supor, essa pessoa que mora dentro da nossa cabeça está deitada no chão, falando coisas horríveis, e aí você pula por cima dela, dá um passinho por cima dela e segue o seu caminho. E vai abrir a porta e vai pegar o Uber e vai ir para a praia. Então, às vezes, a gente tem que fazer esse exercício porque vai ser desconfortável viver coisas que a gente queria muito viver. E às vezes a pessoa vai vir latindo na nossa orelha enquanto a gente tá vivendo a parada. Você tá lá dentro do mar, assim, ó, e aí vem aquela vozinha, ó, vai se afogar, hein? Aham. Sabe, uma coisa assim, catastrófica? Não, e é Acontece. é muita loucura. E aí, um dos acordos que eu fiz comigo nesse período da mudança é que quando eu mudei para casa antiga, que foi já um grande glow up para minha vida, tudo eu tinha vergonha. Eu morria de vergonha. E isso eu já contei para Morena. Quando eu comprei o meu celular, que era o meu primeiro iPhone, e que era um grande sonho para mim ter um iPhone quando eu vivia com o meu Galaxy Pocket ou com o meu Moto G, com todo respeito à Motorola e à Samsung, que inclusive adoro, e vivi ótimos momentos com todos os meus celulares. Mas era um grande sonho para mim ter um iPhone, só que sempre foi uma coisa muito longe da minha realidade, absolutamente longe da minha realidade. E aí quando eu comprei, eu ouvi um comentário de uma desquerida, né? Eu não ouvi, me contaram, né? Porque essa galera, eles não têm coragem de chegar na cara da gente e falar. Mas o que aconteceu? Em 2020 ou 2021 eu já perdi a linha do tempo. Mas teve um ano que foi um ano muito fodido pra mim, que eu literalmente não tinha dinheiro pra comprar um chinelo durante a pandemia. Que eu estava andando com o óculos quebrado, emendado, que a minha sogra emendou com gel de unha de gel e secou na cabine da unha de gel. E ele tinha uma grande bolota de gel aqui, que era o que sustentava o meu óculos na minha cara. Essa era a realidade que eu vivia. Neste fatídico ano, eu precisei abrir uma vaquinha para continuar na faculdade, porque a gente se embananou de dívidas e eu tomei um golpe de uma pessoa próxima, que a gente tinha usado o cheque para negociar, enfim. Precisei fazer uma vaquinha porque estava perto do período de matrícula e eu descobri que eu não ia para o próximo semestre com essas dívidas. E aí fiz a vaquinha e foi, assim, um dos momentos mais vulneráveis, mas também milagrosos da minha existência, porque em 6 dias exatos
a gente conseguiu o dinheiro todo para pagar a dívida e ainda um dinheiro a mais que pagou o outro semestre inteiro. Foi assim, surreal. Só que no ano seguinte, a vida mudou completamente. Minha mãe abriu a empresa dela, enfim. E aí eu comprei um iPhone. E aí o comentário foi o seguinte: Ah, Karina está comprando iPhone e depois vai fazer vaquinha para pagar a faculdade. Isso me bateu num lugar muito fodido que eu passei a ter muita vergonha de tudo que eu conseguia fazer naquele ano. Se eu comprava uma roupa, eu começava eu comprando roupa lá na Renner, como se eu tivesse comprando uma Chanel, uma roupa de grife, e eu começava a me sentir culpada por estar comprando uma roupa. Se eu pegava um Uber 2 vezes na semana para ir para o estágio, porque não tinha van, eu achava que eu era uma grande vagabunda, estava, né, jogando dinheiro fora. Então, tudo que foi conquistas de uma vida inteira, não só minha, mas minha mãe estava com, sei lá, 45 anos, de 45 anos de trabalho praticamente, porque minha mãe começou a trabalhar muito nova. Todo esse esforço é como se ele não fosse nada. Esses 40 anos da minha mãe, mais 20 meus, era como se não fosse nada, porque eu só conseguia achar que, tipo assim, a minha vida estava muito fácil. E quem eu pensava que era para ter uma vida muito fácil? Então eu não aproveitei. Tipo, eu vivi coisas muito incríveis e eu acho que coisas muito legais eu consegui experimentar, mas tudo com uma dose de sofrimento De culpa, muito de horrível, assim, de vergonha. culpa, de vergonha, de um sofrimento de ficar assim, de uma vez eu fui comprar roupa e eu voltei para casa tendo uma crise de ansiedade, assim, de choro, de chorar e chorar e chorar e chorar e chorar. E foi muito ruim. Então, uma das decisões que eu tomei nessa mudança agora é de que eu estou comprometida em viver uma vida de morango. E eu não vou ter vergonha. Então, eu estou decidida a postar tudo o que eu quiser postar, A a romantizar romantizar a minha vida. absolutamente E tudo. se as pessoas falarem, nossa, sua vida é muito fácil, eu vou confirmar E que a dizer minha vida é sim. muito fácil mesmo. A minha vida é um grande morango com chantilly. E eu tô muito decidida a fazer isso porque eu acho que eu preciso dimensionar bem as coisas. Eu preciso dimensionar todas as coisas difíceis que eu já passei e ter elas em mente pelo tamanho que elas têm e dimensionar todas as coisas boas que eu tenho agora na minha vida pelo tamanho que elas têm. E se isso parecer para o outro imaginário de dentro da minha cabeça, O que é uma problema é coisa de dele. vagabunda, que é uma coisa de quem tem a vida muito fácil, que é uma coisa de quem é mimada, vai continuar aparecendo e eu vou me esforçar muito para sustentar esse lugar. De que sim, eu estou morando no meu lindo apartamento com uma linda varandinha, com uma linda vista. E aí, essa semana, ontem, eu resolvi sair com o Alan a pé, e isso foi muito chocante. Eu dei a ideia da gente sair a pé, o que é muito chocante para mim, porque eu odeio andar. E aí a gente foi numa sorveteria e tomou um sorvete, andou pela rua do bairro e eu vivi a minha vida como se eu fosse uma De grande Dona Dona Helena. Helena. Dona Helena. E isso também é muito factível do meu processo de amadurecimento, de entender que muitas coisas eu dimensiono como se fossem coisas imensas e como se todo mundo estivesse vendo e como se as pessoas, que aí acho que é um ponto que eu e a Morena conversamos, que é tipo, como se as pessoas estivessem prestando muita atenção nos seus horários, nas coisas que você decide fazer, no tempo que você está fazendo, para poder pensar que você não está trabalhando o suficiente ou não é uma pessoa que tem uma vida difícil, porque também tem isso, né? Tem um glamour da vida difícil. Ao mesmo tempo que as pessoas adoram ver a vida fácil de gente que é herdeira e que ganha muito dinheiro em cima de trambicagem e adoram assistir essa vida, E, gente, também ninguém tem um cobra vida mérito. difícil de gente branca, desculpa, Não tá? cobra, desculpa, Ninguém eu acho que cobra esse é um que ponto. gente branca se foda, que ande, pegue ônibus lotado e que. Exatamente. Entendeu? Ninguém cobra isso Não de cobra. pessoas que são milionárias e que herdaram e que. Ninguém cobra, Fraudadores de cota, entendeu? ninguém cobra isso. Mas eu Então eu acho acho que tem esse interessante, lugar. né? Acho interessante o quanto essa coisa da associar o sofrimento ao merecimento
é uma coisa completamente adoecedora. Você não precisa sofrer para merecer desfrutar de absolutamente nada. Você não precisa primeiro ser destruído, morar debaixo da ponte, para depois você ter o direito de morar num lugar legal e curtir a vida que você tem, porque senão você não pagou penitência por aquilo, né? Não existe. Acho que a culpa ela é ela é uma grande ferramenta de fazer a gente ficar preso nos mesmos lugares. A culpa ela é como uma bola de ferro no seu pé que impede que você ande e que você se desloque, inclusive socialmente, né? Que você consiga ascender socialmente, porque você Total. está sempre carregando uma culpa brutal de estar indo naquele lugar, de estar acessando aquela coisa, de estar vivendo aquilo ali. Eu estava pensando esses dias que eu conheço várias pessoas, tenho vários amigos que moram em favela, nasceram em favela e moram em favela e continuam vivendo em favela. E ascenderam de alguma forma socialmente e continuam vivendo na mesma favela onde nasceram. E veja, isso não tem nada de errado. Mas isso também não é um grande mousse. Isso é apenas uma escolha Uma dentre todas as escolha. escolhas possíveis. E eu acho isso um grande ponto. Entende? Porque fica parecendo que se você nasceu num bairro periférico, numa favela, enfim, você nasceu em algum lugar que porventura não tinha determinado acesso a tal coisa, a saneamento básico, a uma educação de qualidade, a lazer, não tem uma praça no lugar, não tem um comércio legal, não tem um não sei o quê. Você mora super longe do seu trabalho. É como se, no momento em que você ascende e sai daquele lugar, você não tem mais o direito de se sentir pertencente. Esse é o primeiro ponto. As pessoas negociam pertencimento com permanência. Então, se você ascendeu, você tem que obrigatoriamente se manter naquele território. Tem esse ponto. E tem o segundo ponto, que se você escolheu sair, é como se você é obrigado a se sentir incomodado por viver um limbo de pertencimento, que você não é desse novo lugar onde você está indo, você não faz parte desse Uhum. grupo da classe social que você se moveu para pertencer, mas você também não pertence mais ao lugar de onde você saiu. Isso é meio que uma ferramenta de punição, De entende? controle, né? E vou dizer para vocês, até um pouco antes de eu engravidar da Ió, eu morava com meu pai numa favela aqui do Rio, meu pai mora lá até hoje. E uma das coisas que me fez decidir a sair de lá não foi a violência, não foi, sei lá, vou pensar uma outra coisa aqui, falta de acesso a lazer, por exemplo. Eu me lembro exatamente do dia que eu voltei do trabalho, eu peguei uma enchente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito alagada. O lugar onde meu pai mora é especialmente alagado, porque é um charco o negócio, o terreno, né, onde a favela surgiu. E assim, eu peguei água pelo meio da coxa. E eu vi gente entrando, meu pai ainda mora na avenida principal, gente que mora mais pra dentro, eu vi um cara entrando com o filho nas costas, na carcunda, e a água no meio do peito. Naquele dia que eu vi aquele cara fazendo isso, eu falei, cara, eu não vou ter filho e não vou continuar, eu não vou ter filho pra continuar nessa situação, entrando no esgoto até água no meu peito. Se eu puder. Se eu tiver que ficar, eu vou ficar, tá tranquilo. Mas a hora que eu tiver um filho, eu não quero ter um filho pra passar por isso. Eu não quero botar o meu filho dentro da água do esgoto. E, gente, tá tudo bem. E tomar essa decisão é só Tá uma tudo bem. decisão. Eu acho que esse é o ponto para mim, assim, que para mim, em muitos momentos eu tive muito medo, inclusive, de soar arrogante Sim. quando eu digo que eu nunca quis morar no bairro onde eu nasci, que o sonho da minha vida era crescer e meter o pé de lá. E assim, eu tenho memórias afetivas, eu tenho uma relação afetiva muito forte com o bairro. Mas, cara, pra mim não existe, assim, outro dia a gente estava conversando, eu e o Alan, a gente fica relembrando coisas, né, que a gente viveu, e aí o Alan estava lembrando que no dia que ele foi a formatura dele no fundamental, teve um jantar e tal, ele estava voltando pra casa, o cara apontou uma arma pra ele, porque achou que ele tinha tocado a campainha e saído correndo na casa dele, ou jogado um troço na casa dele, sei lá. O cara apontou uma arma pra um adolescente. Sabe, isso eram coisas comuns.
lá onde a gente morava. Então, assim, eu lembro de colegas de escola que foram assassinados. Tipo, eu tenho essas memórias. Então, pra mim, assim, desculpa, eu respeito muito quem ascende socialmente e escolhe se manter no mesmo, na mesma quebrada de onde veio, e eu acho que isso é um direito inalienável da pessoa escolher, mas eu não consigo romantizar, achar que a gente tem que escolher continuar lá porque você é cria, porque você é quebrada, porque você nasceu lá e é lá que você tem que ficar. Eu não quis isso para minha vida e muitas vezes eu tive medo de parecer arrogante ou desrespeitoso com as pessoas que vivem lá e muitas pessoas que eu adoro, que eu amo, mas assim, não é isso que eu quero para minha vida. E eu acho que é isso, assim, eu vi isso muito claramente. Tem esse bairro que eu morava, e ele é um bairro muito periférico e é um bairro cercado por favelas. E uma dessas favelas era onde a minha mãe morava quando eu nasci. E eu tenho memórias, tipo, eu devia ter 2, 3 anos. A memória que eu tenho era de um córrego que tinha do lado do nosso barracão, que o meu primo, que era 1 ano mais velho que eu, ou 2, caiu nesse córrego uma vez e era um grande BO. O menino saiu carregado pelo córrego, então eu tenho essas memórias. Então, assim, é muito injusto, cruel que a gente faça isso com a Romantizar a gente, assim, pobreza. romantizar a pobreza. Eu acho que é um Romantizar a lugar, falta de a falta de direito acesso, a falta de humano, direitos sabe? básicos, sabe? Assim, eu não consigo entrar nesse time. E eu fico lembrando, inclusive, de quando Morena e Hugo vieram para cá, e aí a gente estava no carro conversando, e a gente estava falando coisas, tipo assim, que pobreza tem cheiro, né? E aí a gente ficou lembrando coisas, cada um de nós foi citando coisas. E aí, sei lá, o cheiro de um arroz azedo, um O Hugo cheiro de sempre fala do mofo. cheiro de enchente, porque ele morava num lugar lá em É, São Paulo, em São Caetano, que era do lado de um rio, e esse rio enchia sempre, e ele perdeu tudo 500 mil vezes na enchente. Ele fala sim, que a lama da enchente ela tem um cheiro. Lá na favela que específico. meu pai mora, a lama não entra, né? Ele mora num prédio, ele mora no último andar do prédio, então a lama nunca entrou água na casa dele. Então não é uma coisa que eu tenho memória do cheiro do esgoto quando sobe, né? A água, enfim, às vezes você ficava dias sem conseguir sair de casa porque a água subia e levava 3, 4 dias para descer e você não conseguia sair de casa. Mas assim, tem essas especificidades. Por exemplo, eu mostrei pro Hugo outro dia, a gente foi lá no meu pai, e hoje em dia meu pai já fez outros banheiros e tal. O banheiro hoje em dia é diferente, mas o banheiro era fora, quando eu morava com ele. O banheiro era fora e o banheiro não tinha reboco. E o piso quebrado, tipo, tem uma Aham, textura. aham, Acho que a gente já aham. falou disso aqui em outro Já. episódio. A Tem pobreza, ela tem textura. uma memória sensorial. Ela não. A outra Total. coisa, né, que esse lugar onde meu pai mora, antigamente, ainda continua, né, mas é uma favela que não dorme 24 horas por dia, o comércio aberto, tendo coisas e tal. E como a gente morava, meu pai ainda mora, né, na avenida principal, e eu não morava no mesmo andar que ele, eu morava no andar de baixo. A minha janela era do lado de um bar. E esse bar era um bar que tinha karaokê. Experiências E tenebrosas de se acabava às 6 viver. da manhã. Então, assim, na terça, eu tinha que acordar na quarta de manhã para trabalhar e aquele bar, o forró torando 4 horas da manhã. Então, assim, a experiência de você não ter paz sonora, né? De você viver num lugar Sensorial. muito Uhum. caótico, que para mim, especialmente, É isso que eu é ia entrar nesse tenebroso. ponto ainda. Para É nós que tenebroso. temos questões específicas com questões sensoriais, com É processamento babado. sensorial, é uma experiência de quase morte. De Não tem outra adoecimento. explicação. E aí é isso. São traumas de pobreza, né? Porque eu tenho uma coisa com banheiro que me acompanha, que pra mim, todas as vezes que a gente foi procurar casa pra morar, a primeira coisa que eu olho é o banheiro. Porque o banheiro da minha casa, onde eu cresci, que é a casa do meu avô, não tinha reboco, tinham teias de aranha, Ai, sempre assim, tem. inimagináveis, teias que desciam Ai, pelo amiga. chão, assim, que elas faziam. É horrível, né? Eu lembro especificamente que eu escovava os dentes e eu não conseguia bochechar porque eu tinha medo de abrir minha boca com a cabeça levantada E e caiu um cair bicho. uma teia de aranha na minha boca. Não tinha a descarga, era uma cordinha que não descia direito nunca, então tava sempre sujo, nunca ficava limpo, tava sempre com a aparência de que tava sujo
E aí era uma experiência tenebrosa de você tomar banho, com todo respeito, com um sabonete Lux nesse Porra, amiga, banheiro. Lux às vezes é o melhor sabonete, né? Não, pois é. E era Babado. isso que eu tinha. E então eu nunca me sentia limpa. Então, assim, pra mim é um negócio que me pega até hoje. Se eu morar numa casa que o banheiro me dê aparência de sujo, pra mim é uma tortura. Porque eu tenho muito trauma. E fora outras coisas, né? Fora uma vez que eu fui fazer xixi de madrugada, saiu um morcego de dentro do banheiro. E aí fiquei traumatizada. E aí que vou dividir com vocês. Esse episódio tá muito íntimo pra mim. Vou... Tá até complicado. Eu passei, quando eu era criança, a fazer xixi no chão da cozinha, toda madrugada, porque eu tinha medo de ir fazer xixi no banheiro e sair um morcego de novo. Então, toda madrugada eu ia, fazia meu xixi no chão da cozinha, acordava no outro dia, lavava o chão, e essa era a minha vida. Fora outras coisas, que meu avô era alcoolista, e às vezes eu acordava com o meu avô bêbado, dormindo, sentado no vaso. Então, são assim, são experiências. Aí você pensa, você já passou por tudo isso. Hoje em dia você não passa mais por boa parte. Você vai ficar ainda se sentindo culpada por viver coisas básicas. É muito absurdo. É muito absurdo. É, mas eu acho que tudo isso que a gente falou aqui se liga a esse medo de se desidentificar, de Total. perder a sua identidade. Te perdeu o direito à Então, sua própria história. se você sai do lugar de onde você veio, você perde uma parte de você. Se você muda de classe social, você perde uma parte de você. Se você abre mão das histórias de dor que você narrou para si mesma, você perde uma parte de você. E por aí vai. Se você vai à praia numa terça-feira à tarde, você perde uma parte Se importante de você você. passa a ter gosto por coisas melhores, de melhor qualidade, que eventualmente são mais caras, você perde essa parte do pertencimento. E é isso, eu acho que você falou isso em algum dos episódios, amiga, que a pobreza, ela cria laços muito fortes de identificação entre as E de pessoas, principalmente entre pertencimento. as famílias. Então, assim, para mim, é um lugar também de que, fazendo esse retrospecto nessas últimas semanas da mudança, eu comecei a pensar que muitas vezes um dos medos que eu tenho é de parecer ser uma pessoa delulu, né? Quando eu falo delulu, às vezes o Alan mesmo outro dia me perguntou o que que era delulu, né? Que é uma pessoa delusional, uma pessoa que vive fora da Fora da realidade. realidade. É um memezinho que surgiu aí. Então, as pessoas que vivem fora da realidade são pessoas delulu. Só que tem um lugar, que aí eu me dei conta disso nessa última semana, que se você é pobre de marré, 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 e se você não for um pouco delulu, Você não você sai não da faz pobreza. nada. Você não faz nada. E aí eu me dei conta disso pensando em várias coisas que às vezes. Eu outro dia fui para análise e aí a minha analista finalizou a sessão falando: você foi completamente contraditória a sessão inteira. Você falava uma coisa, na frase seguinte você já anulava o que você tinha falado anteriormente, na outra já anulava que anulou a anterior. E aí ela soltou o que acabou comigo e com a Morena, porque se eu ouvir a Morena também é obrigada a escutar, que ela falou: a neurose é contraditória. E esse agora é o nosso lema. Toda vez que a gente está enlouquecendo, a gente fala: amiga, a neurose é contraditória. E Pena. essa é a neurose de você fazer uma transição de carreira para poder ir à praia na terça-feira, chegar na praia Na e ficar se praia, chicoteando, pronto. entrando no mar e achando que você vai morrer afogada lá. É Entendeu? completamente maluca. Sendo que eu sei nadar no mar, Mergulhadora, eu mulher já salvei os mergulhadora. outros. Ai, completamente maluca. E aí, Completamente esse é o ponto, louquinha. de que a neurose é contraditória e que para você fazer certos movimentos na vida, quando você Você é uma vai ter mulher que negra, sustentar quando você é uma isso. pessoa pobre, quando você é uma minoria, quando você mora num lugar completamente marginalizado, você vai ter que ser delulu. E aí, o que é que me veio nessas últimas semanas? É que em muitos momentos, que eu acho que é um ponto natural de se acontecer, que a gente cresce e começa a criticar a forma como as pessoas escolheram nos criar. Então, em vários momentos, eu ficava pensando que a minha mãe devia ter feito o movimento X, Y ou Z para evitar que certas coisas acontecessem com a gente. Como se ela já soubesse, né? Um deles que vou abrir é que minha mãe é mãe solo, o meu genitor não me assumiu, e a minha mãe nunca botou ele na justiça para pagar pensão, para botar o sobrenome e tal. Essa coisa de sobrenome, eu, com todo respeito, não vejo utilidade nenhuma na minha vida. Mas pensão, Mas a pensão
Então, vários momentos eu cresci e eu ficava, tipo, muito puta porque eu achava que a pensão poderia ter diminuído salvar. um pouco a carga da minha mãe, diminuído um pouco várias coisas horríveis que aconteceram na minha vida. E a minha mãe nunca quis porque ela achava humilhante entrar na justiça para lutar por uma merreca, como ela dizia, porque meu genitor não tinha grana, tipo assim, e ela ia passar por todo esse processo. E aí essa semana, falando disso na análise, pensando nesse lugar de o meu ponto de vista talvez não seja o ponto, que eu me dei conta de que talvez se eu tivesse no lugar dela, eu teria feito a mesma coisa. E que muitas vezes eu achei a minha mãe muito delulu, só que ela é delulu. Só que se ela não fosse delulu, ela não teria conseguido criar uma filha sozinha, abrir uma empresa, tipo assim, viver todas as coisas que ela consegue viver hoje, que para uma mulher Vindo negra, de onde ela veio. retinta, vinda da onde ela veio, sem apoio nenhum, não era possível. Então era delusional. Tudo que a minha mãe falava. Fez. E a minha mãe me criou completamente delulu. A minha mãe nunca me disse que eu não poderia conseguir alguma coisa. Muito pelo contrário. Minha mãe me criou com uma autoestima completamente delirante de que eu poderia fazer qualquer coisa, ir para qualquer Minha lugar, mãe é essa realizar qualquer pessoa. coisa. A frase da minha mãe era: o não você já tem. Pois é. A frase master da minha mãe era essa: Isso. o não E a você minha já mãe, tem. a minha mãe Você já desenhava nasceu com um casa, grande com não, um né? grande não. Aquele meme da Erika Hilton num programa com a Bruna. Bruna não, gente. A Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço. Que aí eles perguntam qual que foi o pior não que você recebeu. E aí tava um Quando clima negam super minha ótimo. Aí ela, existência. o não da minha existência. Cara, é isso. E ai, muito babadeira. Eu assisti esse programa inteiro só por conta desse corte. Realmente ela corta o clima total, pesa o clima total. E é muito bom o que ela fala. Então, assim, se você é uma mulher negra, se você é uma pessoa já, uma minoria, se você é uma pessoa pobre, se você não for delulu, meu amor, você não vai fazer Fudeu. nada. Porque aí, como é que a gente ia pensar a Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras de todos os tempos? Quem poderia pensar que Carolina Maria de Jesus não era delulu dela catando papel para escrever um livro no lixo, morando num cortiço? É babado, minha gente. Então, assim, o medo que eu tenho muitas vezes é de ser burra e de ser delulu. Só que eu tenho que entender que ter maturidade também é entender que tem coisas que eu realmente não sei fazer e que vai ser difícil para mim conseguir fazer. E que se eu não for delulu em muitos momentos, eu não faço movimento nenhum na minha vida. Então, eu acho que é um lugar também de entender isso, assim, porque aí, muitas vezes, isso não vai fazer sentido nenhum para quem tá de fora. Para quem tá de fora, Amiga, você vai estar tomando uma decisão completamente descabida. tem uma coisa que eu aprendi observando pessoas ricas, né? Em vários momentos que eu tive contato com essa casta. Pessoas ricas nunca se sentem burras. Dificilmente. Quando elas sentem que elas não sabem uma coisa, o próximo pensamento é: eu vou contratar alguém para fazer para mim. Elas nunca pensam: nossa, como eu sou uma anta, porque eu não sei fazer tudo. Elas só pensam: eu realmente não sei e não quero saber, inclusive. Não E vou tenho aprender. raiva de quem sabe. Eu vou simplesmente pagar por esse serviço. Assim, E acabou. eu sei que a gente não tem dinheiro, tá? Eu estou aqui falando como uma pessoa que está endividada, já falei isso aqui num outro episódio, tá? Então, assim, não é sobre dinheiro, mas uma coisa importante que acessar esse pensamento de pessoas ricas me trouxe é: eu não tenho como saber tudo em uma vida, não aprenderei a fazer todas as coisas, e que em determinados momentos vai ser providencial contratar alguém para fazer aquilo para mim. Beleza, eu não tenho dinheiro. Então, qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para levantar o dinheiro que eu preciso para chegar ao ponto de poder pagar essa pessoa para fazer para mim? Então, a gente parar de achar que a gente vai dar conta de tudo, porque a gente não vai, né? E para crescer, a gente vai precisar... Quando eu falo crescer, eu não estou falando só internamente, eu estou falando até se você tem um negócio, se você tem um projeto, se você quer fazer alguma coisa. A gente aqui já falou, para a gente continuar fazendo esse podcast a longo prazo, teremos que ter um editor.
teremos, não tem condição da gente continuar fazendo absolutamente tudo. Então, é essa compreensão do passo a passo das coisas. Num primeiro momento, a gente não tem grana para pagar, a gente não tem estrutura ainda para ter isso, mas a gente já sabe que ali na frente a gente vai precisar ter. Então, eu acho que também é sair de. Quando você vê outras pessoas que já nasceram numa outra classe social, você vai ver que elas têm um outro raciocínio. As coisas não funcionam como funcionam na nossa cabeça. Se eu não sei fazer tudo, então eu não presto, eu não vale nada, eu sou uma anta e nada vai dar certo na minha vida. Não, você só vai ter que pedir ajuda. Só que como a gente não cresceu tendo a possibilidade de pedir ajuda para ninguém, a gente nem sabe que existe. Eu acho que a terapia foi o primeiro lugar que eu soube, então eu posso pedir ajuda. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que não tem crescimento sem suporte, né? Não existe a possibilidade da gente dar novos passos, atingir novos lugares, subir para vários níveis que não estivemos, se a gente continuar contando com o mesmo pensamento, o mesmo nível de suporte e a mesma capacidade de produção de realidade. Não vai acontecer. Me deu um pouco de vontade de chorar agora, porque eu acho que tem esse lugar também, desses lugares inaugurais que a gente sempre fala aqui, né? De relações inaugurais que inauguram uma nova maneira de você viver e existir e se colocar no mundo. De trabalhos que inauguram uma nova maneira de você trabalhar. E aí eu fico pensando que esse é um lugar de achar que se você não sabe algo, então você é burra, você não presta, você não vale nada, se você não consegue fazer algo, é muito um lugar de pessoas como nós que sempre tem que estar no corre. Então você tem que estar no corre. E o que que é uma das coisas mais admiradas para pessoas pobres e para pessoas que vêm de classe baixa? É aquela pessoa da gambiarra, que dá um jeito para tudo, que acha ali um jeito de Dá fazer a coisa conta. funcionar, de dar conta. Que você olha esse estereótipo da pessoa guerreira, né? Que consegue fazer coisas que ninguém consegue entender como. E aí hoje, especificamente, eu acordei e tinha uma notificação de um comentário no Spotify de uma ouvinte nossa, a Monique, e ela estava ouvindo aquele episódio que é o Desistir de um Passado Diferente, que eu acho que tem tudo a ver também com o que a gente está falando hoje. E ela comentou: esse podcast abre caminho para nos desobrigarmos das imagens que criaram sobre nós. E para mim, assim, isso é muito, muito, muito significativo, porque eu acho que tudo que eu faço hoje, o podcast, tudo que eu escrevo, tudo que eu publico, meu trabalho na clínica, meu trabalho como pesquisadora, tem a ver com dizer para mim e para outras pessoas que se identificam comigo que a gente não precisa sustentar essa única narrativa de vida, que é a narrativa de que você tem que estar se fudendo o tempo todo, senão nada na sua existência faz sentido. E aí, quando a gente pensa isso e começa a inaugurar esses lugares, como a Morena colocou, de você ir para terapia e descobrir que você pode pedir ajuda, de você ter uma relação e descobrir que você pode ser amada, mesmo que um traço da sua personalidade tenha sido rechaçado ao longo de toda a sua vida, me faz pensar nisso, assim, da gente se desobrigar a sustentar essas imagens que disseram que é o que a gente tem que ser. E às vezes que a gente assimilou para dentro da gente, como a gente também já falou em vários episódios, Morena já colocou isso, que em algum momento a voz é sua, não é mais externa, não é outra pessoa que está falando. Então eu acho que nesse lugar do amadurecimento precisa vir esse lugar de conseguir sustentar o que você quer viver, a imagem que você quer transmitir e o que você quer para sua vida, mesmo que isso vá completamente em desacordo com as imagens que disseram que é algo que uma mulher tem que viver, que uma mulher negra tem que viver, que uma pessoa preta tem que viver, que uma pessoa LGBT, uma pessoa com deficiência, uma pessoa pobre tem que viver esta vida. E eu acho que a gente romper com essas imagens, que são imagens de controle, para colocar a gente sempre na mesma história, na mesma narrativa, e aí nossos filhos na mesma narrativa, nossos netos na mesma narrativa, e sustentar que às vezes a gente vai ser completamente fora da casinha, porque não tem outro jeito de existir,
sem ser quebrando esse tipo de estereótipo. Eu estava lembrando aqui de um trecho daquele livro A Deseducação do Negro, do Carter Woodson, que ele fala que se você passar muito tempo colocando pessoas negras para entrarem pela porta dos fundos, vai chegar um momento que você não precisa mais dizer nada e elas mesmas vão entrar pela porta dos fundos. Exato. E nós já chegamos nesse momento tem um tempo, né? A gente mesmo, ninguém mais... E se não tiver uma porta dos fundos, a gente vai produzir, a gente vai fazer uma porta dos fundos. Eu acho que esse é o ponto central para a gente, assim, que é recusar a porta dos fundos, né? Como é que a gente cria novas portas para outros lugares e de uma forma que talvez ninguém espere, né? Que a gente desenhe uma porta naquela parede X e aí as pessoas vão ficar olhando e falando, você é louca, você é completamente delulu, né? Porque você está criando uma porta numa parede que não é para... Essa parede não foi feita para isso, né? Não é assim que se abre porta. Não é assim que não sei o quê. Não é assim que não sei o que lá. Quem você pensa que é? Então, pense que você é você, né? Essa é meio que a gente vai sendo obrigada a se deparar com o fato de que a gente é a gente. E quem não gostar, que se lasque. Nós não temos. Paciência é uma coisa que não temos. Não tem. Tá bom? Ai, tá faltando. Então, acho que é isso, né, amiga? É isso, amiga. Vamos de Exposed. Olha, depois dessa exposição. Eu acho que eu não preciso de mais exposed nenhum. O meu exposed era que me mudei. E eu acho que eu já dei ele todo na mão de vocês, inclusive coisa que talvez eu nem devesse. Mas estou confiando nesse lugar seguro que produzimos aqui com os nossos sentadinhos. E tomem aí as calcinhas da minha alma nesse episódio. O meu é que eu tô... Falei pra vocês que eu tô dura, né? Tô sem dinheiro. E um episódio da minha semana que eu vou expor é que eu tô tentando receber uma grana internacional. Eu tô sem dinheiro porque eu tava tentando receber um dinheiro Perrengue internacional. chique. E eu não sabia como fazer isso. E aí eu fiquei dias tentando falar com o banco, que é um banco digital. Inclusive, abra um conta em banco que tem vidraça, que você pode quebrar a cara de Aquele print. Me aponta um banco da Nubank. Abre conta em banco que existe. Exato. E aí eu passei dias tentando falar com o suporte do banco e não conseguia falar com um ser humano. Não é o Nubank, tá, gente? É o Inter. Não conseguia. Não, eu tô fazendo a despublicidade. Não, esse é o ponto. A gente vive se fudendo aqui falando de marcas e depois a gente quer fechar publicidade. Mas... Não, eu não quero nem saber, amiga. É eu sei que, assim, eu não conseguia falar com um ser humano. Não conseguia. Por fim, fiz uma macumba, consegui falar com um ser humano. E aí descobri que eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas também o banco não explica. Então, agora, saibam, queridos, se vocês precisam receber um dinheiro internacional, vocês têm que entrar na parte de câmbio do banco. Abrir um canal bancário, né? Pegar esses dados e passar para o pagador, tá? Sentadinhas que estão aí ascendendo, fazendo trabalho para gringa, né? Começando a dar novos passos, novos voos. Estou profetizando na vida de todas nós. Vamos tá atraindo esse dinheiro internacional. E aí é isso. Eu descobri que era só eu obter esses dados, fazer esse procedimento, que aí agora eu posso receber. Mas antes disso, eu gritei com um robô, gente. Eu liguei na central do banco. Depois de tanto tempo tentando falar com o ser humano, eu dei um berro com o robô. Ai, tem hora que não tem cabimento. E tem uma amiga minha que fala que na revolução dos robôs, eu vou ser a primeira que eles vão destruir. Porque eu vivo falando mal. Falo mal da Alexa, falo mal do ChatGPT, sonho com o ChatGPT, como vocês bem sabem. Ah, não, gente, esse negócio de robô não dá, não. Aí o robô, ele só tem... Parece que ele tem um cabresto, né? Que ele enxerga só uma única possibilidade de você resolver esse problema. Só que ela não resolve. Então, assim... Pelo amor de Deus, morte aos robôs. Abaixo aos robôs. Eu desde recomendo. E a nossa vibe da semana, amiga? Vamos para levezas. Minha vibe da semana? Levezas? O episódio que você botou aqui pra... Tá bom. A minha vibe da semana... Vou indicar
um creme maravilhoso que estou usando. Pra quem não sabe, eu adoro fazer skincare desde bem novinho. E eu tô usando um creme da Dove, que é o Dove Regenerative Serum. Eu acho que ele é 3 em 1, alguma coisa assim. Ele é muito babadeiro, que é pra tonalizar a pele, né? Tipo, equilibrar a tonalidade da pele, pra tirar manchas e tal. E assim, ele é Não é uma publi, tá, sensacional. Não gente? é publi, mas poderia ser. Inclusive, eu tava pensando que uma publi que seria muito honesta da minha parte seria Dove, porque eu só uso sabonete Dove já tem pelo menos uns 15 anos. É o único sabonete que eu gosto e que toca este meu corpinho. E eu adoro os produtos. E esse creme, eu acho que vai enfiar aí 2 vibes da semana, porque eu comprei esse creme por indicação de uma diva do TikTok, não sei se vocês já viram ela, mas ela chama Mari, e ela sempre fala: Oi, eu sou a Mari, sou farmacêutica especializada em desenvolvimento de cosméticos. Ela é uma grande diva e tudo que eu já comprei que ela indicou, que não é publi, ela fala mesmo com base nas pesquisas, nos ativos e tal, do que é a proposta dos produtos. Eu não me arrependi, assim, ela é muito babadeira. E eu comprei esse por indicação dela. E assim, muito, muito, muito bom. A textura da pele ficou uma delícia. Então indico aí pra vocês, sentadinhas, vale cada centavo e é babadeiro. Gente, a minha vibe da semana, Super leve. ela tem um alerta gatilho, tá? Se você tem, enfim, Vê, questões vê se aí. pode essa Mona. Ela vem falar, ai, vamos falar de coisas leves. E a Não indicação tem dela tem leveza. alerta de gatilho. Eu não tenho Não tem leveza, às cabimento. vezes. Não tem cabimento. É um gatilho de abuso na infância. Mas é um episódio, gente, belíssimo. Não é um episódio sobre abuso, tá? Tem uma menção, porque faz parte da carta da pessoa, Uhum. mas é um episódio belíssimo do podcast do Alexandre, que eu já citei aqui durante o episódio, que é o episódio 110, chamado Eu Danço a Minha Dor, porque a personagem da carta é uma bailarina. E ela conta um pouco da trajetória dessa mulher, que já é uma mulher um pouco mais velha, e que fala da trajetória dela de vida. Ela casou, teve filhos, enfim, e de movimentos que ela fez e do novo movimento que ela está fazendo na vida. E eu acho que é uma carta, né? É um episódio muito bonito que fala sobre inaugurar novos momentos de vida, inclusive mesmo quando você já passou da idade, entre aspas, né? Que é como se existisse uma idade para você viver e deixar de viver. Então, é um episódio lindíssimo. Eu chorei largado, lavando pano de chão e ouvindo. Mas é um episódio para ouvir quando você estiver bem e aí dá aquela choradinha de emoção. Não ouça se você estiver mal da cabeça, porque, né, tem um gatilho. É isso. Aliás, esse isso. podcast do Alexandre é babadeiro, entendeu? Vou escutar, Ouçam. amiga. Nunca ouvi esse. Mas Acho enfim, que é gente. isso, né? Tá bom, né? Acho que Chega. tá bom até demais. Inclusive, se vocês ouviram, se algo daqui que a gente colocou tocou vocês, escrevam pra gente. A gente gosta muito de ler, a gente lê com muito carinho, muito cuidado, muita responsabilidade. No nosso e-mail, que é sentaaquipodcast@gmail.com. E sigam a gente nas redes, a gente é @sentaaquicast lá no Instagram. Eu sou Morena Mariá, o meu Maria com H no final. E eu sou Aka Souza, com N no final. E a gente vai esperar vocês por lá. Deixem comentários do que vocês acharam Sim. nas redes. E compartilhe esse episódio. Se você acha que alguém tem uma amiga, uma irmã, uma querida, uma parente que precisa escutar, você manda esse episódio para ela, tá? E fala, ó, querida, aqui, ó, mandado, hein? Tô levando na sua direção. Direcionado, tá? A gente vai adorar saber o que vocês acharam e ver esse episódio repercutindo por aí, tá bom? Um beijo, Um beijo, sentadinhas. até a próxima.